Olá pessoal do segundo ano do ensino médio da disciplina de Física, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês o conteúdo de refração na aula de hoje e desde já peço para vocês ali algumas situações ali que vocês venham a estar evidenciando. Para quem estiver assistindo o vídeo, compartilhe com seus colegas, porque a informação quanto mais ela disseminar é melhor, o conhecimento não é para mim, o conhecimento é para o mundo. Quanto mais situações vocês souberem, melhor, isso acaba tendo ali até nível de informação. Mais um detalhe que tem ali, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque a cada notificação de subida de vídeo que eu fizer para o YouTube, o próprio YouTube estará encarregado de estar notificando vocês a respeito disso. Então é uma coisa ali que vale a pena vocês estarem pegando ali como informação. Mais um detalhe que tem também ali, já de antemão, peço desculpas para vocês ali, porque eu moro do lado de uma rodovia, então volta e meia passa caminhão fazendo barulho, passa moto, então assim conseguir manter um perfeito silêncio aqui tá quase impossível. E daí quando não é isso, é passarinho que passa aqui que tá cantando. Tô com o João de Barro que tá cantando aqui do lado faz algum tempo já. Mas enfim, vamos lá. Então assim, o que a gente vai ter dentro dessa característica? Então eu vou estar mostrando para vocês ali a ideia do pouquinho da refração. O que seria isso? Vamos lá. Então, o índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, que não possui unidade de medida. Então, aqui um primeiro detalhe. A gente está acostumado a sempre estar representando na física alguma coisa com unidade de medida. Por exemplo, velocidade, metro por segundo ou quilômetro por hora. Perfeito, é o padrão desse tipo de grandeza. Massa, quilograma, grama, tonelada, enfim, é o padrão desse tipo de grandeza. Entretanto, quando a gente cai nesse contexto ali de uma grandeza adimensional, ela não possui qualquer unidade de medida. Então isso acaba sendo efetivo para a gente estar trabalhando dentro desse contexto, ok? Então vamos dar sequência ali. A sua característica é definida de forma a fazer uma verificação da velocidade em que a luz transpõe esse objeto, analisando então o seu grau de dificuldade no deslocamento da mesma, no caso em questão meio óptico transparente. Informação meio truncada, a física traz umas palavras meio complicadas, vamos ver o que mais a gente consegue ter de informação ali. A capacidade de reduzir a velocidade da luz é chamada de refringência. Aí você pega uns termos ali que são um pouco esquisitos. Vamos pegar ali essa ideia e vamos traduzir ela de uma maneira que fique um pouco mais simples para compreensão, certo? Muitas vezes o linguajar técnico que temos de disciplinas ali acabam esbarrando às vezes no fato da gente não estar acostumado com esse linguajar. E daí o que isso vai acontecer? Uma compreensão falha ou parcial de determinados componentes. Então eu vou redefinir esses termos para vocês ali para ficar mais fácil ali. Vamos ali então. A sua característica é definida na forma de fazer uma verificação da velocidade em que a luz transpõe o objeto. Ou seja, então a luz vai estar deslocando por intermédio de alguma coisa. Componente esse. Ele pode ser sólido ou pode ser líquido, certo? Vamos pegar um componente líquido, a água, para a gente estar trabalhando. Se você pegar um copo de água e você coloca uma certa quantidade, não precisa ser todo ele, mas o copo sendo liso, você consegue estar enxergando por intermédio do copo d'água. Vai ficar perfeita a imagem? Não, mas você consegue ver alguma coisa do outro lado. Tá? Da mesma maneira, se você pegar o vidro, por exemplo, o vidro liso, você pode estar com o vidro liso da sua casa fechado e daí você pode estar observando por intermédio dele e aí você consegue estar fazendo observações de componentes externos. Diferente desse tipo de vidro que está aqui atrás, que é o chamado tijolo de vidro, que aí você vai pegar ali uma caracterização de observação um pouco mais truncada, vamos dizer assim, e aí você não vai conseguir ver maiores detalhes do que tem do outro lado. Então aqui é um exemplo que temos de um meio translúcido, certo? O que eu venho falar para vocês é daquele vidro ali que tem a característica de ser transparente, que é o vidro liso que a gente chama, ok? Então vamos indo bem por partes ali. Então o que ele fala aí? Analisando então o seu grau de dificuldade do deslocamento na mesma, tá? Então vamos lá. Então assim, a luz vai ter uma maior dificuldade para passar por esses componentes? Sim. Como que vai justificar isso? Aí temos o próximo parágrafo ali. A capacidade de reduzir a velocidade da luz é chamada de refringência. O que isso quer dizer? Então assim, vamos imaginar uma situação. Você está andando com o seu carro, vamos pegar uma situação bem hipotética, na BR. E vamos dizer que a velocidade máxima nessa BR é 200 km por hora. E você está vindo ali na velocidade máxima. Você entra numa cidade, você pega um contorno de saída ali ao qual você avança para a cidade e vamos dizer assim, que para essa cidade a velocidade dos veículos não pode ultrapassar 60 km por hora, só que você está vindo 200.
E o que acontece? Você tem um deslocamento de todos os veículos, a via está lotada e assim, vão ter pequenos espaços para você estar entrando nessa via. Entretanto, você não consegue chegar estando a 200 km por hora, porque senão vai ter colisões, então assim, vai dar algum tipo de besteira. E o que acontece? Aí você vai se deslocar e você tem que se habituar a esse tipo de circunstância, dessa rodovia. O que vai acontecer? Você vai conseguir vir com a tua velocidade máxima? Não vai ter como. Você vai ter que reduzir a sua velocidade, porque você precisa se adaptar a esse meio. Esse meio em questão que a gente vai ter ali é delimitado pela velocidade da rodovia. Aqui no Brasil temos Detran, BPTran que acabam fazendo isso. Mas nesse conceito da física, o que a gente vai ter? São os átomos que vão estar dando essa caracterização. Então, quanto maior for a quantidade de átomos que tiver, o que vai acontecer? Gera uma dificuldade muito maior. Mas nesse papel dessa rodovia, quem faz o papel dos átomos? São os veículos que estão na mesma velocidade. Então, se eles estiverem ali então a 60 km por hora, você vai ter que se habituar e você vai ter que configurar tudo para que você consiga estar se deslocando a essa velocidade. Esse é o conceito. Então, é uma forma de adaptação e você vai ter que se adaptar. Então, assim, você vai conseguir andar aos mesmos 200 km por hora? Não vai ter condição disso acontecer. Ou você não entra na rodovia. É como se fosse um limite para você estar trabalhando ali. O que acontece? Quando a luz vai estar se deslocando por um objeto, ela vai ter exatamente essa característica. Então ela vai ter essa forma ou essa performance ali de adaptação. E a partir desse contexto, aí sim você consegue estar fazendo essas averiguações, ok? Então vamos lá, olha o que ele fala ali também. O índice de refração é calculado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, cujo símbolo é c, e isso vai ser um termo bem comum para a gente estar trabalhando, e que tem o valor aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá, vamos com calma ali. Esse valor aqui é o que a gente chama de notação científica. Então, o 3 é o número que chamamos ali de referência. Esse número de referência que temos ali, ou chamado também de número significativo, é o número que é diferente de zero. No caso em questão é o 3. Cria-se a notação científica e percebam, meu expoente é 8 positivo. Isso indica que depois do 3 eu tenho 8 casas. Como não tem referência, a gente completa essas 8 casas com o número 0. Isso quer dizer que então depois do 3 eu tenho uma sequência de 8 números zeros. E isso é a referência que a gente disponibiliza ali dentro do conceito então da notação científica, certo? Mas assim, a velocidade da luz real que temos ali não é lá seus 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. O valor real é esse aqui que está ao lado, ó. 299 milhões 792.458 metros por segundo. Só para você ter uma noção, é o suficiente para você dar 7 voltas e meia no nosso planeta com apenas um único segundo, certo? Isso é a velocidade da luz. Vamos à sequência ali. E a velocidade da luz em um meio transparente e homogêneo? Tá, vamos lá. Meio transparente, vidro, por exemplo. Então é um meio transparente que você vai ter. Água em pouca quantidade, é um meio transparente. Homogêneo, que é composto só daquele componente. Então se você tem água, é só água. Se você tem vidro, é só vidro. Não vai ter outro componente misturado no meio do caminho. Beleza? E essa velocidade vai ser simbolizada pela letra V. Então, olha a equação que temos aqui. N é a representação do que chamamos de índice de refração, C é a velocidade da luz e V é a velocidade de propagação desse meio, ok? Então, eu até quis frisar um pouco mais esse slide, justamente para quê? Para que você consiga perceber essa linguagem técnica da física sendo interpretada num senso um pouco mais comum. Tá errado fazer isso? Não, em hipótese alguma. Mas assim, é uma forma mais simplificada de você observar um fenômeno, ok? Então vamos lá. Olha o que a gente vai ter como referência, pegando alguns materiais como base ali. Então tem o ar, que tem um certo índice de refração, a mesma coisa vale para água, gelo, álcool, óleo, vidro crown, diamante e rubi, certo? O que vai ser esse índice de refração? Quando a gente estiver fazendo observação, você pode curvar a ideia da luz. Curvando a ideia da luz, então assim, alguns fenômenos podem aparecer. Por exemplo, você pegar a luz branca, se jogar num prisma e aí você vai ter a configuração de um arco-íris que pode acabar aparecendo. Então isso é configuração, mas isso aconteceu por quê? Por causa do período de observação que a gente tem ali, certo? Então isso é a configuração que temos, tá? Então assim, olha dois exemplos que temos aqui. Então à direita temos ali um lápis de cor colocado num copo d'água e percebam, parece que esse lápis ali quebrou
e parece que ele engordou a parte que está dentro da água. Ué, mas isso é possível? Olha que coisa estranha de estar acontecendo. Então, esse é o fenômeno da refração? Sim. O que a gente está observando ali? Está evidenciado que alguma situação, alguma anomalia está ocorrendo. Essa anomalia é a redução da velocidade da luz, certo? Então é isso que está ocorrendo ali, essa freada. Então percebam aqui, ó, o lápis está nesse sentido e daí chegou aqui, ó, parece que dá uma quebrada. Ó, consegue perceber que parece que existe um certo ângulo aqui? Então essa informação vai ser bem importante daqui a pouquinho daí, beleza? E mesmo assim, o período de observação ou a sequência observacional está aqui e daí a imagem está mais para cá. Ué, mas o que está acontecendo? Agora sim, vamos pegar uma imagem tá um pouco mais curiosa. Olha esse homem aqui. Ah, isso quer dizer que, sei lá, é uma cena de crime? Não, é só a física brincando. Não é feitiçaria, não é tecnologia, é só a física que a gente vai ter atuando ali. Então assim, olha que detalhe ali, física é show. E de fato, quando você começa a estar trabalhando com esses constituintes, você consegue ter uma percepção um pouco diferente. E aí você consegue estar se baseando dentro desse conceito da parte da física. Olha a praticidade que você vai ter dentro de todo esse componente. Então isso é uma caracterização, é o meio de observação. Percebam, aonde está o corpo da pessoa está bem diferente de onde está a cabeça. E a cabeça parece estar sendo segurada pelo braço. Olha que coisa estranha, até bizarro. Mas assim, isso é só efeito da brincadeira que a luz faz ao reduzir a velocidade. Da mesma forma essa aqui, ó, que a gente tem ali. Então você acaba trabalhando com a ideia do índice de refração. Mas percebam, quando foi tirado essa foto, ela não está sendo tirada de frente para a pessoa, ou de frente para o vidro. Percebam que aqui, ó, onde tem o posicionamento da câmera que eventualmente tirou essa foto, e aqui, ó, essa região aqui que seria basicamente a lateral desse suporte ali, seja desse aquário, ou seja ali dessa piscina, então existe um certo ângulo. Ela não foi tirada de frente, como vocês estão me vendo, foi tirada assim meio que de lado, meio que de fianco, vamos dizer assim. E daí o que acontece? Dessa percepção distinta. Então o que a gente vai ter como referência ali, ó? Quanto maior o índice de refração, menor será a velocidade da luz para um determinado componente. Quanto menor o índice de refração, maior será a velocidade da luz no interior daquele componente. E aí eu quero voltar nesse slide aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Se eu for analisar a velocidade máxima da luz, que ela se desloca no vácuo, certo? O que é o vácuo? É a ausência de qualquer tipo de átomo. Existe isso na realidade? Não, mas a gente chega numa situação muito próxima a isso, certo? Então ali, o que a gente tem ali dessa situação do vácuo é o índice de refração igual a 1. Esse é o único valor que eu quero que vocês decorem, certo? O índice de refração mínimo que vamos ter aqui é 1. Qualquer valor que você tenha, qualquer outro objeto é acima de 1. E assim, quanto mais perto de 1 for o valor do seu índice de refração, maior vai ser a velocidade da luz. Quanto mais afastado do 1, então ali o que a gente vai ter? Menor vai ser a velocidade da luz de propagação daquele meio. Então assim, ó, o ar está bem perto de 1. A velocidade máxima da luz aqui no nosso planeta vai se encontrar então no ar, certo? Agora vamos pegar ali, no gelo. O gelo vai ter uma velocidade menor. Em comparação com a água, daí depende do ponto de vista que você vai estar pegando. Se você for comparar o gelo de água com a água, a velocidade da luz é maior no gelo do que na água. Mas por que a gente consegue ter essa representação diferente, sendo que a gente vai estar trabalhando com o mesmo material que a água? Então assim, você vai ter lá uma certa flexibilidade dos átomos quando eles estão no meio líquido. Então ele consegue estar se deslocando, consegue até estar meio que tendo uma mobilidade, uma flexibilidade muito maior, porque o meio não é travado. Já o gelo, o que acontece? Você dá uma travadinha nesse componente ali. Então assim, você deixa ele mais organizado. Nessa organização que tem ali, onde ele não vai ser tão flexível, a luz consegue se deslocar de maneira mais rápida, porque já tem a localização onde estão os átomos, você não vai encontrar nenhum perdido no meio do caminho. Então por isso que você consegue passar com uma velocidade um pouco maior, em comparação com a água líquida, que vai estar um pouquinho mais bagunçado esse sistema. É um conceito que a gente chama de entropia, certo? Mas isso você consegue perceber com temperaturas mais elevadas. Mas dá para ter uma percepção entre a água líquida e a água no estado sólido, beleza? Percebam ali, o diamante, por exemplo, ele possui o maior valor de índice de refração. Mas o que isso quer dizer? Que vai ser muito mais difícil da luz passar por ele. Comparando, sei lá, com o rubi, por exemplo, ou com a própria água, ou com o próprio ar. Então depende muito da referência que você vai ter, beleza? Então vamos avançar ali. Então aqui, ó, dentro desse conceito que temos ali, ó,
o que temos como representação? Olha o que ele fala ali. Em relação ao índice de refração, é correto afirmar: a unidade de medida é definida como metro por segundo. E vocês, como já estavam atentos, até já tem a resposta aí que está previamente marcada. Não, a unidade de medida não tem, é adimensional, certo? Letra B. Independente da natureza do material, os índices de refração serão sempre iguais. Nananina noca. Cada constituinte que tem ali vai ter um certo índice de refração. Cada índice de refração é proporcional a cada material. Da mesma forma que eu tenho o meu nome, que é Hugo, você tem o seu vizinho tem um, seu pai tem outro, e assim vai. Gradativamente, é a característica que você vai ter pessoal. Cada componente químico, que cada constituinte que você tenha, ele vai ter a sua característica. Então, assim, alguns possuem ali uma condutividade térmica maior, outros nem tanto, outros permitem a passagem da luz, outros nem tanto. Então depende da característica de cada material. Mas o que você não pode dizer que são iguais, certo? Então, assim, tem diferenças. É sutil, mas tem diferença. Vamos ali, letra C. O índice de refração da água e do ar são os mesmos, não vimos no slide anterior. O índice de refração do ar é 1.0003, enquanto o da água é 1.33. Olha a diferença. Então, olha, quanto maior o índice de refração, mais rapidamente a luz se desloca em seu interior. Não negativo, mas vagarosamente ela vai se deslocar. E vamos à última ali, comparando o diamante e o rubi, podemos dizer que a luz se desloca mais rápido no rubi. Perfeito, então é isso mesmo. Então você consegue ter representação ali em comparação com componentes gasosos. Você pode pegar o oxigênio, você pode pegar o nitrogênio e fazer essa análise. Você consegue estar pegando ali entre constituintes líquidos, que é o caso da água, vinagre, por exemplo, ou óleo. E você pode pegar componentes sólidos, como vidro ou diversas características de vidro. Então, só para você ter essas caracterizações distintas. Então isso é muito válido dentro desse contexto, tá? Vamos pegar um exercício ali, ó. Sabendo que a luz pode passar pela água, qual deverá ser a sua velocidade desse meio? Então ali, ó, índice de refluxo da água 1.31, velocidade da luz que chega na água ali 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então vamos lá. O que eu quero saber é o índice de refração? Não, eu quero saber a velocidade de propagação. Percebam que aquele V que está na parte de baixo é quem eu quero calcular. E se ele está dividindo, ele tem que passar para o outro lado multiplicando. Por sua vez, eu quero isolar ele. Então o N que está multiplicando passa dividindo. Perceberam ali que eu só fiz essa jogadinha, essa alternada? É tudo quesito matemático que eu acabei trabalhando ali. E o que acontece? Agora a gente substitui os valores. Olha o que chegamos ali. Então, 3 vezes 10 elevado a 8 divididos por 1.31. Daí você pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer essa conta? Galera, relaxa os cocos aí, é bem sossegadinho. Não considere a base 10, deixa bem quietinha a notação científica. Faz apenas a divisão aqui, ó, do 3 divididos por 1.31. Então assim, isso é a caracterização que vamos ter ali. O resultado que der, você completa com a base 10 elevado a 8, certo? Ao fazer essa divisão, você vai chegar ali em 2.29 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E isso é a caracterização que temos dentro desse constituinte. Então assim, 2.29 é menor do que 3. Então você consegue ter essa percepção ali que isso realmente foi... teve uma redução. E ali não é N, que é o índice de refração, e sim V, que é a velocidade que a gente vai ter, e aquele 8 ali é o expoente, beleza? Então, só como referência ali. Então, vamos pegar ali a refração que a gente consegue estar analisando, avançando de um meio para o outro. Então, assim, ó, o que a gente vai ter? Temos o princípio da reflexão, onde a luz bate no componente e volta para a mesma região ali, vindo do ar, voltando para o ar, por exemplo. Só que assim, às vezes ela pode passar por um outro meio. Quando acontece isso, percebam, aqui é normal, representado em pontilhadinho, e aqui é a superfície que você vai ter. Ah, professor, mas aonde consigo observar isso? Se você já pegou o transporte escolar à noite, ou se você já pegou o ônibus do transporte coletivo à noite, você já deve ter percebido isso. Às vezes você está de pé, está se segurando e você olha pelo vidro, você consegue ver o que tem fora do ônibus. Mas, assim, você também consegue utilizar ali aquele vidro como um espelho, basicamente, e você consegue, sei lá, localizar um amigo seu que esteja dentro do ônibus, sem olhar diretamente para ele, usando o vidro como isso, como referência. Nesse caso, quando você está usando o vidro como referência para encontrar eventualmente um amigo seu ou ver a movimentação interna do ônibus, estaremos trabalhando com esse meio. O que vai ser esse meio? Está vindo do ar, o feixe luminoso está continuando no ar, a região de análise. Quando você pega o meio 2, então você vai estar passando pelo vidro, que é um outro meio, mas terá ângulos diferentes aqui no meio do caminho, certo? Por isso que eu falei para vocês naquela imagem do lápis que o ângulo ia ser importante, e vamos dar uma olhada nisso aí. Então o que acontece ali, ó?
vamos pegar o conceito da refração, que é chamado Lei de Snell-Descartes. Olha o que ele diz ali. Também é conhecida comumente no meio físico como sendo a segunda lei da refração. Vamos lá. Ela enuncia que, na refração, o produto do índice de refração do meio, no qual se encontra o raio pelo seno do ângulo que esse raio forma com a reta normal, a interface do ponto da incidência é constante. Tá, daí você olha isso aí. O que você entendeu? Vamos trabalhar de maneira ali para deixar mais claro e até subjetivo desse constituinte ali. Vamos lá então, novamente, agora eu vou trabalhar com um linguajar um pouco mais sossegadinho. Ó, na refração, ou seja, eu estou passando de um componente para o outro, da água para o ar, por exemplo. Ali, ó, o produto do índice de refração do meio, então estou pegando o índice de refração do constituinte, no caso ali o ar e a água, vamos dizer assim. No qual encontra-se o raio pelo seno do ângulo. Opa, então vamos usar uma entidade trigonométrica aqui, que é o seno. Ó, que esse raio forma com a reta normal. Então assim, ó, então tô tendo o feixe luminoso, certo? Ele está chegando. Ele está chegando com um certo ângulo. Com um certo ângulo em relação a quem? A normal. Beleza? É isso que a gente vai ter ali. Então ali, ó, a interface do ponto de incidência. O que é interface? Essa superfície que a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui é interface, que a gente chama. Onde você vai ter basicamente esse ponto de passagem de um ponto para o outro, onde dali para cima você fala que é uma coisa, dali para baixo você diz que é outra, tá? No ponto de incidência é constante. Então, ou seja, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o seno do ângulo vezes o índice de refração de um constituinte, no caso ali o ar, tem que ser igual ao índice de refração e o seno do segundo constituinte ali que a gente vai ter, que no caso ali vai ser a água. Então é isso que ele está trabalhando ali. São duas situações diferentes que você vai ter, dois objetos de natureza diferente, cada um vinculado a um ângulo. Entretanto, se você multiplicar a característica da primeira parte, tem que ser exatamente igual à característica da segunda parte. Por isso que ele diz que é constante, certo? Então o que a gente vai ter aqui como referência? Voltando na ideia ali da água e do ar, existe como se fosse uma película de água que fica na superfície, ao qual chamamos de tensão superficial. A gente pode observar isso? Pode. Você pode observar isso quando você fazer uma bolinha de sabão. Nessa bolinha de sabão você consegue perceber aquela tensão superficial. Quando a tensão superficial reduz, explode ou detona naquela bolinha de sabão, ou simplesmente ela desaparece. Quando você pega a ideia da superfície, por exemplo, para você estar fazendo uma análise, perceba que se você pega um copo d'água e você joga um palito dentro, ele não vai afundar, ele vai ficar ali na superfície. O que vai acontecer? Agora, se você joga, por exemplo, ali detergente, o que vai acontecer? Você rompe essa tensão superficial e aí esse palitinho ali acaba afundando. Então isso é uma característica. Se você ainda não está convencido disso, você pode perceber, para quem já foi em Pesca e Pague, ficou até anoitecer, o que acontece? Na superfície do lago, você consegue perceber que ficam alguns mosquitinhos ali. Mas eles não deveriam afundar? Aí você tem ali uma evidência, basicamente, ali da tensão superficial. Ela vai estar exatamente ali para dar suporte, para que os mosquitinhos ali acabem ficando paradinhos na parte de cima, certo? E isso não só para Pesca e Pague, qualquer lago de grande porte que você vai ver, no final da tarde você acaba percebendo isso, ok? Essa lei que temos ali, pessoal, ela é representada por essa equação N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. O que temos aqui como referência? Dois detalhes de fundamental importância para que você venha compreender esse contexto. E tem um número que eu quero que você decore. Vamos trabalhar para toda e qualquer finalidade, que o índice de refração do ar é sempre 1. É um dos únicos números que eu quero que você decore. O segundo número que eu quero que você decore é o que a gente tem de representação ali da velocidade da luz, onde o valor de C sempre vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Pode ser que exercícios forneçam esses valores, pode ser que ele não forneça, certo? Então assim, por isso é bom você estar sabendo e estar ciente desses valores ali, beleza? Então é isso que eu queria trabalhar com vocês ali. Então vamos avançar. Bom, nessa ideia da lei de Snell-Descartes, o que podemos perceber ali, ó? Então eu tenho um feixe luminoso que está sendo incidido nesse disco graduado, e em cima desse disco graduado temos ali uma peça semicircular de acrílico. O que acontece? O acrílico seria o quê? É quase um vidro, vamos dizer assim. E o que você vai ter? A composição dos átomos desse constituinte ali é bem definida. E aí o que acontece? Como é um meio transparente, a luz pode passar pelo seu interior. Mas percebam, aqui, então eu tenho o eixo de referência, justamente essas retas aqui que fazem um X ou uma cruz aqui no meio,
vai ser a referência por onde você vai estar colocando esse objeto. E percebam, essa superfície dele ali está bem rente à ideia dessa linha que temos aqui, certo? Ah, professor, mas parece diferente. O ponto de vista não está sendo necessariamente de cima, está sendo um pouquinho para o lado. Mas garanto para vocês ali que está certinho. E essa reta aqui, ó, que está avançando do zero até o zero, essa aqui é o que a gente vai chamar de normal, certo? Percebam o ângulo de incidência em relação ao normal. Eu estou indo de 0 até 50 graus, ou seja, o meu ângulo de incidência é de 50 graus nessa peça. Só que percebam que ali você vai ter uma certa curvatura. E nessa curvatura, o que está acontecendo? A luz está sentindo maiores dificuldades por transpor esse obstáculo. E aí, o que vai acontecer? Ele basicamente, você consegue observar, que ele se aproxima da normal. Isso indica que quanto mais ele está se aproximando do zero, maior vai ser a dificuldade que ele tem para transpor esse obstáculo. Percebam, ele está chegando com 50 e ele está saindo com 30. A referência agora pega aqui a partir do zero. Ou seja, teve mudança na curvatura no sentido do deslocamento. E aí, o que está acontecendo? Isso está indicando que está tendo uma redução na velocidade. Esse é o componente, esse é o constituinte, essa é a ideia principal, ok? Então assim, conseguiu perceber nitidamente a diferença? Beleza. Se não conseguiu, está aqui ó, evidenciado, 50 graus como ângulo de entrada, 30 graus como ângulo de saída, certo? Isso é percepção visual que você vai ter ali. Então você já consegue diagnosticar algumas coisas ali só de bater o olho, beleza? Então vamos lá. Pegando um exercício como referência ali, ó. Qual o índice de refração na peça de acrílico? Então ali, ó, vamos pegar a velocidade da luz no meio como referência. Índice de refração do ar vale 1. Ali vamos ter também a ideia da velocidade da luz que vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sendo de 50, 0.776, sendo de 30, 0.500. Vamos inserir esses dados ali na nossa equação. Primeiro vamos pegar o ar. Então toda essa primeira parte aqui eu vou pegar com os dados do ar, certo? E o ar tem o que? Índice de refração que vale 1, certo? E o seno do ângulo desse cara vale 0.766. Esses são os dados. Aqui, no segundo constituinte temos o acrílico. Quanto que vale o índice de refração? Não sei, sabe Deus quanto vale isso. Mas eu tenho o seno do ângulo, então isso vai me ajudar, porque eu tenho o correspondente dele. Então vamos substituir os valores ali. Então temos o seno de 50, o seno de 30, substituindo pelos correspondentes. O que é correspondente? Você vai substituir por um valor que na verdade quer dizer na mesma. Então assim, vamos imaginar que você tem uma nota de 20 reais e você troca por 2 de 10. Continua sendo vintão. Se você trocar por 4 notas de 5, continua sendo vintão da mesma maneira. Muda a forma de você observar esse contexto, entretanto, a base de informação é a mesma, você não está perdendo, não está ganhando nada em relação a isso. Eu só estou usando o equivalente, beleza? Então é o que temos ali, ó. Então, 1 vezes 0.76, 6 no caso ali, né? Isso igual a N2 vezes 0.500, multiplicando 1 por qualquer constituinte acaba sendo 1, o próprio constituinte mesmo, porque 1 é um número neutro na multiplicação. O 0,500 que está multiplicando passa dividindo e teremos ali então o índice de refração dessa peça ali, sendo correspondente ali então a 1,53. Esse é o índice de refração. Mas é isso que ele está pedindo? Também, mas assim, ó, vamos ver o que mais ele está pedindo. Ele quer saber qual que é a velocidade de propagação da luz nesse meio. Então vamos lá, eu quero determinar a velocidade. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade da luz de chegada, definido por C, e vou dividir pelo índice de refração dessa peça. Chegamos então que é a velocidade de propagação de 1,96 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Galerinha, então até para não estar alongando muito essa aula, eu vou finalizar por aqui. Na semana que vem, a gente volta dando uma sequência um pouco maior. Então assim, desde já agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ajudado, mas assim, tem muita curiosidade para a gente estar trabalhando em cima dessa correspondência também, ok? Galera, fiquem com Deus, se cuida, um abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo e nos vemos na próxima aula.